Quando tu procuras um robô aspirador, quais são aquelas coisas essenciais? Ter um bom mapeamento, vai saber exatamente onde está tudo na tua casa. Ter uma dock que o aspire a ele e tu não tenhas a necessidade de trocar sempre o reservatório. Ou quem sabe ter uma mopa e, para além de aspirar o chão, também tu lavar. Pois estas vantagens todas tu vais poder encontrar aqui no novíssimo Roventa Explorer City 240 AI Plus. Aquele robô aspirador que eu te diria que tem tudo para ser o melhor do mercado. Agora, é ou não? Isso é o que nós vamos descobrir neste vídeo. E antes de passarmos à análise aqui, então, deste menino, quero-te fazer uma pergunta. Tu tens robô aspirador? Diz-me lá em baixo na caixa de comentários qual a marca dele e se tu já tens ou quer tu não tenhas robô aspirador, quando vais à procura de um robô aspirador, quais são as skills essenciais para ti? O que é que ele tem que ter para que tu consideres a sua compra? E eu faço esta pergunta porque eu acho que existem algumas specs que hoje em dia tu vês em alguns robôs aspiradores que eu acho que são essenciais. E acho que a Roventa, para este modelo, pegou em todas as essenciais e juntou-as num super aspirador. Se tu achas que há alguma que falte no final do vídeo, não te esqueças de dizer nos comentários qual é que foi aquela skill que tu viste então faltar aqui ao novo Series 240 AI Plus. E agora sim, vamos passar então para a sua análise física. Em termos de corpo, tu podes ver que ele não está a seguir aquela linha da maior parte dos robôs aspiradores, porque a maior parte deles são redondos. Este aqui é redondo na parte de trás, mas tem aquela parte da frente que é quadrada. Isto serve, e tu já viste isto noutros modelos, por exemplo, como os da iRobot, o topo de gama também tinha este layout. Porque este layout vai permitir então que o robô chegue muito mais facilmente aos teus cantos. E devo dizer, daquilo que eu já ouvi a trabalhar, que efetivamente quando ele vai até mesmo à zona do canto, ele vai muito melhor do que um aspirador que seja redondo. Depois, a nível de físico, tu poderás ver que ele está relativamente diferente aos outros robôs aspiradores da marca. Ele agora é preto e ele tem um design muito próprio. Eu devo dizer que está com um design um bocadinho mais agressivo, mas eu acho que o torna muito mais tech, muito mais bonito. Olhando para a sua parte física, também consegues perceber que aqui na parte de baixo a sua escova é muito mais comprida e assim tu, quando está a limpar a tua casa, ele vai conseguir aspirar muito mais, devido então a tu teres esta escova maior. Esta escova principal também tem a vantagem, lá está, de tu soltares aqui estas duas patilhas, poderes retirar, tiras tudo o que são cabelos e limpas esta zona toda do teu aspirador. Aqui de lado vais ter uma daquelas escovas que saem para fora do teu aspirador e isto é o ideal, por exemplo, quando ele vai até a um canto, muitas das vezes nos teus móveis, naquela rebordo de baixo, ou eles têm alguma altura, ou há lixo que se encaixa naquela zona e esta escova vai então servir para tirar esse pó que fica mais agarrado, atira-o para o meio do caminho e depois aquela escova principal vai então apanhá-lo. Ainda aqui em baixo temos tudo o que são rodas, duas pequeninas aqui para ajudar ao movimento, se esta zona tocar no chão, ela circular, uma cá atrás também e depois tens as tuas rodas principais. E são elas, que se tu vires, elas têm aqui uma mola e têm uma altura bastante alta. Isto serve, por exemplo, quando ele sobe, por exemplo, um tapete que seja mais largo, estas molas vão então ajudar a fazer essa subida. Ainda aqui em baixo tens também os sensores. Ele tem sensores de queda para garantir, por exemplo, imagina que tu tens escadas ou que tu tens assim alguma zona onde tem um desnível para ele não cair por aí abaixo. E então aqui na parte da frente tens aqui duas, como tu podes ver, e tens também aqui na parte de baixo, porque ele circula não só para a frente, como ele também anda para trás. E ter a certeza então que não cai. Passando aqui para a parte da frente, uma das coisas que eu gosto muito nele é que a zona da escova e por onde entra o lixo, ela é meio transparente, permite que tu vejas a tua escova, acho que fica muito bonito. Aqui à frente ele tem um ligeiro bumper, não tem a ver, por exemplo, com aqueles bumpers da iRobot que são muito grosseirões à frente e quando dás aqueles toques, tu vês mesmo o bumper aí para dentro. Aqui neste caso ele tem então este bumper muito pequeno, muito suave e eu devo dizer que ele existe só mesmo para garantir que alguma das coisas que não seja vista pela câmara aqui do robô, que seja então necessário haver aquele toque para reconhecer. Porque de todos os testes que eu fiz, e agora vou passar já também para a questão aqui dos sensores e das câmaras, de todos os testes que eu tive a ver, só houve um sítio onde eu o vi tocar. A maior parte das vezes ele chega muito perto, a primeira vez ele mapeia, ele vai então criar um mapa não só do que tu tens na divisão, como também tudo o que são móveis e isso tudo, e ele a primeira vez passa lá perto. Na vez seguinte ele vai literalmente ao milímetro passar junto àquilo para aspirar. E só houve um sítio que foi ali na zona da minha secretária, que aquela zona da minha secretária tem os pés, o pé dela é tipo em efeito diamante, é como se fosse cortado, e para além disso é preto. E só aí é que a câmara dele, o mapeamento dele teve alguma dificuldade e foi só aí que eu senti então ele ir tocar para saber o que é que se estava a passar. E para além disso estamos a falar de um preto que é espelhado, portanto ainda ajuda menos e foi só a única zona onde eu o vi tocar.
E lá está, isto tem a ver então com este novo sistema de mapeamento que ele tem, que é aquilo que eles chamam do 3D Vision. Tu vês aqui na sua parte frontal, ele tem não só uma, ele tem aqui duas câmaras, tem sensores e tem sensores de infravermelhos, que vão conseguir medir as distâncias com muito mais facilidade. E quando tu mandas fazer um mapeamento pela primeira vez, tu consegues perceber que ele está a circular e quando ele olha para algumas zonas da divisão, tu estás a fazer um mapeamento e estás a vê-lo a aparecer ao mesmo tempo. E tu consegues ver que ele faz isto, que é virar e olhar e ver as paredes, e ele começa logo a construir essa parede no mapa. E para além disso, este sistema de câmaras não é só bom para mapeamentos, para ele ver onde está e para onde ir, mas ele também vai fazer reconhecimento de objetos. E é aqui que eu acho que entra outra super funcionalidade deste robô. É que ele vai perceber quando tu deixas meias no meio do caminho, quando tu deixas fios no meio do caminho. E eu falo muito disto porque a maior parte das pessoas, quando abordamos a questão de robôs aspiradores, eu sempre disse que eles não eram úteis até ao momento em que começaram a perceber que quando nós deixamos um fio no caminho ou existem coisas que ele não pode atropelar, aí sim é que eles passaram a ser úteis. Porque muitas das vezes, imagina, tu sais de casa e deixas um fio no chão, o que é que acontecia? Aquele fio era levado de antes pelos robôs aspiradores. Quer fosse nesta escova, quer fosse na central, ficava tudo emaranhado. E isso fazia com que o fio ficasse estragado, isso fazia com que o próprio robô também acabasse por se estragar. Agora, com estas câmaras, quando detecta tudo o que tu deixas no caminho, quer seja uma meia, quer seja... Já me aconteceu, robôs aspiradores antigos, eu encontrar meias minhas dentro do depósito, ou presas naquela zona central que enrola. Com este, ele vai reconhecer, ele vai evitar. Ele sabe que aquilo não é o sítio daquela meia. Ele sabe que aquilo está lá naquele dia e vai desviar. E é para isso que ele então é este AI. Ele tem inteligência artificial e vai reconhecer, e vai com o passar do tempo reconhecer cada vez mais coisas. E ele tem inclusive uma lista em que tu nela poderás ver várias coisas que já tem pré-definidas. Ele te alertar, caso as encontre, vai reconhecê-los, vai evitá-los. E para mim o essencial não é reconhecer e colocar no mapa, é evitar e garantir que não danifica o que passa e que tu não vais acabar por encontrar coisas tuas dentro do teu depósito porque ele vai as evitar. E nisso, 3D Vision e toda esta questão do que ele vê com este sistema de câmaras, devo dizer que é incrível. Uma coisita que só a mim me fez uma ligeira comichão é que se tu fores a ver, as câmaras dele estão alojadas aqui na parte da frente. E eu sei que estes sistemas da Roventa, de marcas de robôs aspiradores, a maior parte deles são super seguros, 100% seguros. Mas este, quando está estacionado, ele na dock, o que ele vai fazer é, ele vem até à dock, ele depois roda e mete a marcha atrás e encaixa por ímã, que eu já te vou mostrar, ele encaixa por ímã aqui atrás a carregar. O problema para mim é que com isto as câmaras ficam a apontar para a minha casa, porque é esta parte que encosta na parede, o robô vai sempre ficar virado para a casa. E eu não gosto de ter numa divisão câmaras de robôs ou de outra coisa qualquer a apontar para dentro da própria divisão. Eu volto a dizer, normalmente, na maior parte das marcas de robôs aspiradores, e falando de uma Roventa, isto é mais do que seguro. Ainda assim, para pessoas que, como eu, são assim meio malucas com a segurança e não ter câmaras a apontar para lado nenhum, eu não gostei tanto, preferia muito mais que o robô aspirador, quando ele regressasse à base, ele estacionasse de frente. Portanto, só aqui dar-vos também esta noção daquilo que pude estar a testar em relação a isto. Depois, continuar a analisá-lo aqui na parte superior. Ele vai ter dois botões, botão para tu ligares e botão para o ires pôr a carregar. Tu apertando este aqui, segundo da casinha, clicas, ele vai diretamente para a base começar a carregar. Tens aqui uma patilha na parte superior, que é onde tu vais então conseguir tirar o teu depósito. O depósito, como tu vês, ele é bastante pequenino, muito, muito pequeno, e ele também não precisava de ser maior, porque ele tem então a dock que o vai aspirar depois de cada utilização. Para além disso, tem aqui na parte de cima aqui uma escovinha que tu podes utilizar para o limpar ao final de muitas utilizações. Quando já começa a ficar aquele sujo de algum tempo, podes fazer então essa limpeza, embora já o estou a testar aqui há vários dias e como tu vês, ele está literalmente como novo, não ficou com qualquer sujidade. Também tens aqui, lá está tudo o que são as instruçõezitas. A Roventa trabalha isto muito bem, de te pôr tudo o que são instruções diretamente para tu não teres qualquer tipo de dificuldade. Posto o depósito, está feito, ele apita a dizer que está bem posto. Tens aqui também a luzita indicadora do Wi-Fi, botão para poderes fazer reset, tudo então aqui dentro desta tampa. E na parte de trás temos a parte que liga então à nossa dock. E é esta que pode ser trocada e tu poderás então colocar a tua mopa nela. Já vamos falar da mopa, primeiro só te falar então como é que isto funciona em termos de dock e de aspiração. Como tu vês, calma,
que é então onde ele carrega. Como tu vês, ele tem aqui duas partes metálicas bastante grandes e são elas que vão colar por ímã aqui nesta zona. E isto vai automaticamente começar a carregá-lo. Como tu vês, ele encosta aqui e estas partes até vão para dentro para poder receber. Devo dizer que tem uma vantagem ele existir com esta zona de carregamento na parte de trás e não por baixo como outros robôs aspiradores. É que nos outros o lixo vai-se começar a acomodar naquela zona e muitas das vezes tu tens que ir limpar aquilo, senão o teu robô não fica a carregar. Aqui, uma vez que ele existe em altura, provavelmente não vai existir grande lixo nesta zona, por isso é que eu acho que então esta zona está muito bem trabalhada. Outra coisa que também te quero dar feedback aqui da minha utilização com este robô aspirador, face, por exemplo, a outros, como tu já viste aqui no canal, tenho muitos vídeos de vários robôs aspiradores, mas uma das coisas que normalmente acontece é, junto às docks, está sempre uma sujidade bastante grande, porque o robô não limpa tão próximo dela, não vai tão próximo dela, quando vai lá é mesmo só para estacionar, e aqui neste caso isso não acontece. Junto à própria dock, este aspirador limpa muito bem e não existe aquele lixo na lateral. Relativamente então à dock, como eu te estava a falar, ela funciona como a maior parte delas, tu abres aqui e ela o que vai ter aqui dentro é um saco de aspiração onde vai o teu lixo todo. E isto vai garantir que não existe a necessidade de tu teres de estar a limpar um depósito, depois fica muito pó no ar, espalha tudo e mais alguma coisa e tu ficas com tudo o que são os alergenos, tudo o que é pó, tudo que te faz mal, acaba por ficar no ar. E aqui não, fica dentro de um saco esse que é completamente fechado e depois tu só tens que retirar, trocas o saco e deitas o outro fora. E é um processo muito clean. Tu colocas então o saco, ele tem aqui uma patilha, o processo também está todo explicadinho aqui na tampa, fechas, ligas isto à tomada porque é o que o vai carregar e ele está pronto então a funcionar. E assim que isto está ligado à tomada, eu até posso fazer. Vou aqui desenrolar o fio, dá-me 3 segundos. Já está ligado à tomada, agora vamos lá então aqui para tu veres. Assim que ele encosta aqui atrás, vamos lá encostá-lo aqui à dock. Já está. E pronto, isto é então a maneira como ele aspira o teu robô. Como é que isto funciona aqui dentro? Esta parte de trás, tu aqui vês, ela, quando tu estás a olhar, é fechada. Mas é um fechado que é fechado para ti. Ou seja, eu vou retirá-lo aqui para que tu possas ver. Esta zona de trás, ele apita, cada vez que tu retiras ou colocas alguma coisa, ele vai alertar. Ou seja, esta zona está completamente fechada. Se tu quiseres enfiar alguma coisa para colocares dentro do teu robô aspirador, ele não permite que tu faças. Não dá para entrar nada por aqui. Ele tem um túnel, ao longo desta base toda, tem um túnel e esse túnel vai continuar aqui para dentro do teu robô aspirador e vai dar à zona do depósito. O que esta base faz é um poder de sucção tal que vai-te então sugar todo o lixo e esta portinhola vai fazer o efeito inverso. Como tu vês, o lixo é sugado e quando é sugado, esta portinhola abre com o sugar e o lixo vem todo. E isto cria aqui, esta zona da dock, tem aqui como se fosse uma mangueira, uma coisa que encosta e vai criar um vácuo e vai então puxar o teu lixo todo e ele sai e por isso é que esta parte que eu estava-te a mostrar há bocado, por isso é que este compartimento está sempre muito bem limpo. Porque o poder de sucção desta dock e pelo barulho que tu ouviste, ela suga muito bem o lixo. Por isso é que então isto está sempre limpo e é esta parte de trás então que vai permitir que isto aconteça e ela tem aqui a roda. E tu podes utilizar assim para aspirar ou então também poderás lavar. E para isso vais precisar então da mopa. Como tu vês, ele é muito igual àquele que nós tínhamos. Este aqui é transparente para que tu possas ver a quantidade de água que tens disponível. Porque a água vai então estar aqui e depois ele tem exatamente tudo igual. Tem também aqui as zonas onde vai receber energia, até porque isto tem aqui um sistema que vai colocar água de acordo com a quantidade que tu selecionas, porque isso também é uma das vantagens que este robô aspirador vai ter. É que o mapeamento é muito bom, tu vais poder separar cada uma das divisões e há divisões onde tu vais poder dizer na própria aplicação, eu já te vou mostrar isto tudo de seguida, mas tu lá vais poder dizer aspiras, mas esta divisão não pode levar água. Então, basicamente, ele nessa divisão não vai largar água. Este sistema de depósito não vai largar água para a mopa. Portanto, tu podes isolar essa divisão quando ela for aspirada e lavada, não fazer nessa divisão, fazer só nas outras. E para além disso, também na própria aplicação, tu podes definir a quantidade de água que tu queres colocar nessa divisão. E, de acordo com essa quantidade, ele vai então dispensar mais ou menos água. Depois, em termos de funcionamento, tens, lá está, aqui uma portinhola na parte superior, onde tu abres para colocares a água,
fechas muito bem e depois selecionas a mopa que tu queres utilizar, porque ele traz 3. Este modelo que eu aqui tenho traz estas 3 e de acordo com o tipo de chão que tu tenhas, tu poderás selecionar se queres esta que é muito mais fininha, uma coisa muito leve, ou se queres estas que são mais tipo esfregona. E elas próprias dizem aqui as quantidades que têm de poliéster. Por exemplo, esta é 90% de poliéster, esta é 78%. Elas, cada uma tem a sua particularidade. E depois elas agarram aqui por velcro. Tu tens aqui 4 pontos de velcro que tu retiras. E está aqui, este é um exemplo de uma mopa que tem estado a ser utilizada cá em casa. Quando tu vês, ela até está ligeiramente molhada e está ligeiramente suja. Depois está suja, colocas na máquina e colocas a lavar porque elas são então laváveis. E aqui, isto como tu vês, é o plástico que vai então agarrar esta zona e isto vai sempre então atrás do teu aspirador a lavar, se tu quiseres lavar. Se tu só quiseres aspirar, é então utilizares esta parte de trás. Assim que tu colocas qualquer uma delas, automaticamente ele reconhece que está a seco ou que está então também com a mopa instalada. Também te dizer que esta parte de trás da mopa também tem então o mesmo sistema de proteção da aspiração. Tem também este túnel de ar por onde o lixo vai sair quando a própria base o aspira a ele próprio. Agora fica a faltar então eu te mostrar tudo aquilo que tu consegues fazer com ele a partir da aplicação. Porque ele vai ter uma aplicação própria, lá está, estes robôs aspiradores inteligentes têm que ter aplicação para tu veres tudo o que se passa, para te enviar notificações cada vez que corre o processo. E para além disso, tu também vais poder ligá-lo e, por exemplo, mandar aspirar determinada divisão a partir da tua assistente. Eu vou agora mesmo buscar aqui o meu smartphone para te mostrar. A aplicação que tu vais utilizar é então esta Roventa Robot, pelo menos para este 240 AI Plus é esta aplicação. E este é então o início, é onde vai aparecer o teu mapa. Mapa todo este que tu vês foi criado por ele e tu depois poderás adicionar barreiras, poder definir onde é que começa e onde é que acaba uma divisão, poderás fazer isso tudo então a partir aqui da aplicação. Tu vês, se eu clicar nesta Home, início, é isto que acontece. Se eu puxar aqui para cima, isto é tudo o que eu posso fazer. Ele diz-me logo a percentagem de bateria que ele tem, porque eu mandei-o limpar ainda há bocado, estive a fazer vários testes antes de vir gravar o vídeo. Tem também a dizer-te que está parado e depois tem ali mais informações. Tu poderás a partir daqui criar um favorito, por exemplo, ele diz, ok, seleciona qual é que é a sala, crias o favorito e poderás a partir daqui definir, por exemplo, imagina que tu depois também queres sempre limpar a cozinha. Podes fazê-lo e poderás, por exemplo, criar esse que se chama jantar. E tu já sabes que dizes à tua assistente para ativar o modo jantar e ele vai automaticamente limpar. Portanto, tu poderás criar isso tudo aqui. Depois, existe coisas específicas. Por exemplo, se o quiseres mandar ir carregar, ele percebeu que não está na base, e ele agora vai então à procura da base. Vamos ver se não corre mal. Em princípio ele tem sensores, não vai cair, mas ele vai perceber que a base não está no seu sítio do costume. Deixa-me ver se esse Zé não me vai por aí abaixo. Não foi. Tudo ok. Vamos ver se ele reconhece a base aqui em cima. É uma tarefa difícil. Já o coloquei aqui na base, ele já se voltou a aspirar, já está tudo. E como tu vês, ele estacionou ali no sítio onde eu normalmente lhe digo que é o sítio da base. Porque eu lá está, voltei a desligar, forcei que ele se desligasse e não visse onde é que está. Só o coloquei diretamente na base. Por isso é que ele me aparece então ali com a indicação do sítio onde ele está. Tudo o que são aqueles pontinhos que tu ali vês, ali, por exemplo, ali na zona tipo cozinha, tu consegues perceber aqueles pontos, aqueles são pernas de mesas. E isso também é uma das coisas que eu acho que ele é muito melhor face a outros modelos que eu também já pude ter a sorte de testar aqui no canal. Ele, a limpar à volta de uma perna, ele limpa muito, muito bem. Eu acho que ele é incrível a limpar junto a móveis, porque ele passa muito, muito rente. O sistema 3D Vision dele é muito bom. Ele passa não só muito rente, como quando ele está a limpar à volta de pernas, ele o que faz é, a frente dele mantém uma distância sempre e o passar é perfeitinho à volta das pernas da mesa. Por isso acho que em termos de navegação muito bom, em termos de aspiração também. Outra coisa que tu poderás ver aqui quando vais iniciar a tua aspiração é que a aspiração que tu tens neste robô aspirador também é muito boa, muito forte e é uma das coisas em que a Roventa é melhor. Ela é uma das melhores do mercado a nível de aspiração e tu podes ver que a potência deste robô aspirador é muito, muito forte e se tu quiseres limpar, podes limpar a tua casa toda com a sucção no máximo, que é aquele modo que tu vês aqui como boost, e aí ele vai-te aspirar e tu vais ter certeza que não fica nada no chão porque é muito bom. Agora, também existe aquela questão, se ele vai passar todos os dias, isto é essencial ou basta tu utilizares o modo Eco? Eu diria-te que podes utilizar o modo Eco. Mas imagina que tu vais receber visitas em casa, queres ter a certeza que a casa está um brinco, utilizas este modo Boost e já sabes que a casa vai ficar brutal e vai ficar muito, muito limpa. Para além disso, como eu te estava a dizer, tu tens aqui vários modos que poderás utilizar. Tu poderás utilizar este modo concluído, que este modo ele o que vai fazer é limpar a casa toda até estar concluído.
Tens o modo sala, em que tu selecionas e ele pergunta em qual delas é que tu queres limpar. Tens essa hipótese. Ou então também tens um modo de spot. E se tu selecionares, ele diz aqui, limpeza de manchas, desenha uma área de limpeza. Modo profundo. Ok. E tu, se quiseres limpar uma zona específica, imagina, estás na cozinha. Deixaste cair um pacote de açúcar. Muito simples. Tiras o pacote, deitas fora ou aproveitas o que quiseres e depois colocas lá este mapazinho e dizes, eu quero que tu me limpes esta zona em específico. E poderás apertar até à zona onde tu queres mesmo. E depois ativas aqui, por exemplo, em baixo, o modo profundo. E inicias. E tu já sabes que ele vai ali andar naquela zona até não ficar mais nada. Portanto, isso é então também mais uma grande vantagem deste robô aspirador. Depois, voltando para trás, quando tu fores então iniciar a tua aspiração, podes selecionar qualquer um destes modos, podes selecionar aqui a potência dele e se fores utilizar a mopa, poderás... Oi, já cliquei sem querer. Poderás selecionar o nível de umidade que tu queres. Por exemplo, pode ser seco, baixo, médio ou elevado. Porque tu podes ter a mopa colocada, mas podes dizer que é seco e ele não vai então largar qualquer tipo de água na mopa. Tu tens então essa possibilidade de escolha. E para além disso, quando tu defines as tuas divisões, podes logo definir quais são as divisões que não vão poder levar nunca água e cada vez que ele vai então aspirar com este modo de mopa, ela vai ficar como se fosse interdita. Depois tens aqui o histórico, tu consegues ver tudo o que foi feito, o quanto tempo é que ele demorou a fazer as diversas limpezas que eu pedi. Tens também a personalização de horários e tu aqui definires o que é que ele vai limpar em que dias, tens também essa hipótese. Também a própria manutenção, quando tu precisares de limpar alguma delas, por exemplo, a caixa do pó, ele explica-te aqui perfeitamente com vídeos e com tudo como é que tu vais limpar a caixa do pó. Nisso a Roventa tem material muito didático, como eu te disse, não só aqui com autocolantes de explicação, como também aqui na própria aplicação. Pronto. Apareceu aqui o erro com a estação de carregamento, como tu viste, dá-me logo a notificação. Pronto. E depois tens as tuas definições, que é tudo o que tem a ver com os meus pisos, como tu viste. Podes aqui criar outro, este era o meu piso 1. Depois, para além disso, também tens aqui a parte de assistentes de voz, os indicadores de ligação, cookies, isso é tudo o que tu podes então fazer na tua aplicação. E vamos então retirá-lo da carga, voltar a pô-lo aqui, para falarmos então aqui mais um bocadinho sobre ele. Devo dizer que, em termos de robô aspirador, fiquei muito surpreendido com o que nós aqui temos. Porque eu acho que a Roventa foi muito assertiva a ir buscar aquelas specs principais e que são aquelas que são necessárias. Super mapeamento. Hoje em dia, nos robôs aspiradores, uma das partes mais importantes é o mapeamento. Que tudo seja bem mapeado, que tudo seja mapeado literalmente ao milímetro. E este sistema que tu tens aqui à frente de reconhecimento, eu devo dizer que ele é incrível. Para mim, não fosse aquela picuinhice das câmaras estarem sempre a apontar para a casa, eu diria-te mesmo que ele era 100% perfeito. Devo dizer que ele funciona muito bem e como tu podes ver em alguns B-rolls que eu te tenho estado aqui a passar, tu consegues entender que ele passa muito rente aos armários. Ele passa mesmo a uma distância muito curta e isso deve-se então a este super mapeamento que ele tem. Depois, a limpeza do próprio depósito com a base também funciona de uma forma incrível. Não fica qualquer tipo de lixo no teu depósito. E a parte da mopa, para quem também de vez em quando quer dar aquela limpeza. Não te vou dizer que é uma limpeza, até porque a própria Roventa nas instruções diz para tu não colocares detergente. Portanto, ele não vai passar detergente. O que ele vai fazer é uma limpeza que passa com alguma água e essa água vai garantir que não fica qualquer tipo de pó no teu chão. Portanto, se tu quiseres também fazer esse extra, ele também tem essa funcionalidade. E nestas pequeninas coisas, ter uma escova mais larga, ter este formato mais reto à frente, todos estes pequenos tópicos que eu já te vim a falar aqui ao longo do vídeo, eu diria-te que o torna num dos melhores robôs aspiradores do mercado. Agora, tu vais-me dizer, André, então, e não tem defeitos? Para ti não tem nada em que ele pudesse ser melhorado? Primeiro, como eu já te disse, aquela questão da zona das câmaras, eu melhorava e fazia de outra maneira. Volto a dizer, isso sou eu, para a maior parte das pessoas pode não fazer diferença. Também tem a questão do preço. Não estamos a falar de um robô aspirador que seja propriamente barato, mas tu não te podes esquecer que aqui está literalmente um topo de gama, poder de sucção normal numa Roventa, o know-how todo de aspiração que a Roventa tem. Roventa também não é uma marca chinesa barata, estamos a falar de uma marca de qualidade, que os produtos duram ao longo dos anos. Portanto, o preço que tu estás a pagar por ele é um preço que eu te diria que é justo para um topo de gama. Ainda assim, não é para a maior parte das carteiras. Portanto, diria que esse pode ser um downgrade e poderá ser uma excelente compra se tu me disseres eu não tenho dinheiro para comprar um robô aspirador desses. Não quer dizer que de hoje para amanhã não apanhes uma super promo e possas então conseguir comprá-lo porque ele é um excelente robô aspirador. Mas agora, quero eu então retomar um bocadinho ao que te perguntei no início. O que é que tu achaste destas specs?
quais são as specs que para ti são essenciais. E não te esqueças também de me dizer se tens um robô aspirador aí em tua casa, diz-me qual é a marca dele e se estás satisfeito. Marca e modelo, atenção. Diz-me a marca e o modelo e se estás satisfeito com ele ou não. Relativamente ao Roventa Explorer Siri 240 AI Plus, que é um nome ainda bastante grande, relativamente a ele eu acho que está tudo dito. Se o vídeo te ajudou, aperta o botão do like, subscreve para estar sempre a par de toda esta tecnologia que eu trago aqui no canal e nós vemos no próximo vídeo.